Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de circuitos elétricos. Então, na videoaula de hoje, nós vamos estudar o método das correntes de malha. Quem conhece o método das correntes de malha em circuitos puramente resistivos, contendo apenas fontes dependentes, fontes independentes e resistores, sabe que não muda nada quando se passa para circuitos que contêm fonte de excitação senoidal, reatâncias indutivas, reatâncias capacitivas e os resistores. Então, esse método de análise para circuito no domínio da frequência é idêntico ao utilizado na análise de circuito puramente resistivos. Então, vamos a alguns exercícios para a gente fixar esse conceito. Então, o primeiro exercício proposto é esse aqui. Utilizando o método das correntes de malhas, determinar os fasores de corrente no circuito abaixo. Então, os fasores de corrente são as correntes da malha A e malha B. Então, vamos à solução desse exercício. Então, essa equação foi obtida aplicando LKT à malha A, que é essa malha superior. Então, somando as três resistências, eu tenho 27 ohms, mais J12 devido à reatância indutiva, multiplicado pela corrente IA. Porém, a resistência de 3 ohms é comum também à malha B, por isso eu tenho que adicionar a elevação de tensão devido à corrente IB circulando pela resistência de 3 ohms. Então, menos 3IB. E se eu continuasse a equação fazendo a soma das tensões ao longo da malha, eu teria mais 87 igual a zero. Eu já coloquei o 87 devido à fonte de tensão independente para o outro lado da equação. Então, entendido como obtivemos essa equação, para levantar a equação para a malha B é muito similar. Então, esse menos 3IA é devido ao resistor de 3 ohms, que é comum às duas malhas. Então, eu tenho uma elevação devido à corrente IA que circula pelo resistor de 3 ohms. 12 com 3, eu tenho 27 ohms multiplicado, menos J12 devido à reatância capacitiva. Tudo isso, entre parênteses, multiplicado pela corrente IB. E percebam que analisar a malha B no sentido horário, como assinalado pela corrente IB, eu tenho que a fonte de tensão representa uma elevação de tensão ao longo da análise no sentido horário. Por isso que ela aparece como menos 87, que passando para o outro lado da igualdade aparece com mais 87 volts. Então, eu tenho um sistema com duas equações e duas incógnitas e eu posso facilmente resolver esse sistema. Resolvendo esse sistema, nós temos que os fasores de corrente IA e IB são, utilizando o método das correntes de malhas, determine zero no circuito abaixo. Então, eu quero saber quem é o fasor de corrente que circula pela reatância indutiva J5, que é IA menos IB. Então, eu preciso determinar IA e IB. Então, vamos escrever as equações para as malhas A e malha B. Então, essa equação foi obtida aplicando LKT à malha A. E esta outra equação foi obtida também aplicando LKT à malha B. Ok. Então, resolvendo as duas equações, eu determino quem é IA e quem é IB. Lembrando que I0 é IA menos IB, eu tenho que I0 é 9, aproximadamente, 9,5 com a fase de menos 18,43 graus ampere. Então, vamos a mais um exercício um pouco mais complexo. Ainda não são exercícios complexos, são exercícios simples só para fixar o conceito, relembrar o conceito de análise de malha. E agora a introdução de excitação senoidal e a presença de reatâncias. Então, o exercício é o seguinte: utilizando o método das correntes de malhas, determine os fasores de corrente I1, I2 e I3 no circuito abaixo. Então, para facilitar a minha solução, eu vou fazer uma transformação de fontes em que eu converto
essa fonte de corrente em paralelo com o resistor de 5 ohms em uma fonte de tensão em série com o resistor de 5 ohms. Então, tenho agora 3 malhas em que eu posso levantar a equação para as 3 malhas. É importante que se preste atenção que o resistor de 5 ohms é comum à malha 1 e à malha 2. A reatância indutiva J5 é comum à malha 1 e à malha 3. E a reatância capacitiva é comum à malha 2 e à malha 3. Então, dito isso, a gente consegue facilmente levantar as 3 equações para esse circuito. Então, aqui estão as 3 equações para esse circuito, em que nós podemos representá-las na forma matricial e facilmente obter a solução desse sistema de equações lineares utilizando uma calculadora científica, o MATLAB, utilizando o recurso computacional que estivermos de posse no momento. Então, o fasor de corrente I1 é 58 menos J20 ampere, o fasor de corrente I2 é 58 mais J10 ampere, e o fasor de corrente I3 é igual a 28 ampere. Então, agradeço a todos por terem assistido essa videoaula e até a próxima.